Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre algoritmos de ordenação. A gente já tinha falado do Bubble Sort, que é um processo de ordenação por trocas, né? Então, a ideia do Bubble Sort é comparar pares de chaves e trocando os elementos que estiverem fora da ordem. A gente chama ele de método da bolha, né? E eu vou fazendo a todos os pares consecutivos de chaves não ordenados. Quando não restar mais pares não ordenados, eu assumo que o vetor está ordenado. Então, em cada passo, eu comparo o elemento com o sucessor. Se estiver fora de ordem, eu troco. E eu vou realizar tantos passos quanto necessários até que eu não faça mais nenhuma troca. Então, por exemplo, eu faço um conjunto de varreduras. Na primeira varredura, eu troco 28 com 26, então passo até aqui 26, 28. Aí vou 28 com 30, não faço troca. 30 com 24, troco. 30 com 25, troco. Então, ao final da primeira varredura, efetuei 3 trocas. Professor, a tela aqui não está movendo. No caso, está travado aqui no slide conceitos ainda. Aí eu pedi para você tentar verificar se... Sair e voltar para a apresentação, talvez? Alguém tá com esse problema também? Aqui tá tudo bem. Aqui também. Então é o ambiente. Talvez ele tenha assumido o comando e deve ter travado. Você pode ter assumido o comando, porque você pode... eu posso travar aqui, pronto. Para ninguém, porque se você tomou o comando, você vê os slides sem eu passar. Eu vou tomar aqui, que aí ninguém faz isso. Certo? Então, fiz aqui a primeira varredura. Eu vou fazer de novo a segunda, a terceira varredura e assim por diante. Né? Então, eu vou... Cada processo de comparação eu chamo de varredura. Ao final de uma varredura, a chave de maior valor vai estar na sua posição correta. Então, observe que a chave de maior valor era o 30. Ele ficou ordenado. Então, o Bubble Sort, ele ordena... a cada varredura, ele vai trazer o maior elemento para a posição dele. Certo? Então, ele vai ordenar basicamente de trás para frente. Então, vou fazer a próxima varredura aqui, 26 com 28, vou trocar, não, vou manter, aí depois 28 com 24 eu troco, aí depois 28 com 25 eu troco, então 28 vai ficar na posição dele, e assim por diante. Então, cada varredura vai posicionar a chave de maior valor na sua posição correta, e a cada nova varredura podemos desconsiderar a última posição do vetor. Então, não preciso, se eu varrer da primeira posição até a última, a próxima eu varro da primeira posição até a penúltima, depois da primeira até a antepenúltima e assim por diante. Certo? Então aqui a segunda varredura, como eu falei, 26 com 28 mantém, 28 com 24 troca, 28 com 25 troca, 28 está na posição adequada. Terceira varredura, 26 com 24 troca, 26 com 25 troca. Aí eu teria aqui uma quarta varredura, que eu teria o 24 com 25, mas o vetor já estaria ordenado. Então, eu vou ter algumas formas de a gente implementar. Eu posso implementar isso com 2 laços for, ou com um for e um while. Né? E se eu fizer análise desse código, eu vou guardar aqui em posição a última posição onde foi realizada a última troca. E aí eu consigo ver, a partir dessa posição, os vetores encontram-se ordenados e podem ser ignorados na próxima varredura. Então eu consigo fazer uma otimização. Porque se eu efetuei a última troca naquele ponto, então dali em diante está ordenado. Então eu consigo
ter alguma otimização no algoritmo. No melhor caso, imagine que o vetor já está totalmente ordenado. Eu não fiz nenhuma troca. Eu vou verificar isso. E como eu não fiz nenhuma troca, eu simplesmente termino o algoritmo. Porque eu verifico que não houve nenhuma mudança em posição. Então necessito de apenas n-1 comparações. É o melhor caso, o vetor já está ordenado. No pior caso, eu tenho um vetor em ordem decrescente. Então, a cada varredura, eu vou trazer um elemento para sua posição. Eu vou ter que fazer todas as trocas possíveis e todas as comparações. E a gente já falou aqui na aula passada que o total de comparações necessárias para ordenar esse vetor vai ser uma progressão aritmética. Porque eu realizo n-1 comparações na primeira interação, na segunda n-2, na terceira n-3 e na última uma interação. Quando eu somo esses elementos aqui, que isso aqui é uma PA, a gente sabe que o primeiro elemento da PA com o último elemento, eu somo os dois, dá n-1 mais 1 dá n, multiplicado por número de elementos da PA, n-1, dividido por 2. Então, a soma dos elementos da PA vai ser n menos 2 menos n ao quadrado menos n sobre 2. Já o caso médio seria, de uma forma rudimentar, uma média aí entre o melhor caso e o pior caso. Nesse algoritmo dá para a gente pensar dessa forma. Então, eu teria entre n menos 1 a n menos 2, n ao quadrado menos n sobre 2. Eu somo os dois, divido por 2. Isso aí dá alguma coisa. N ao quadrado mais n menos 2 sobre 4. Então, a quantidade de comparações que eu faço, que é da ordem de n ao quadrado. Ou seja, o algoritmo da bolha, tanto no pior caso quanto no caso médio, ele é de ordem quadrática. Isso quer dizer que ele não é indicado para vetores com muitos elementos. Por que ele não é indicado para vetores com muitos elementos? E como eu falei, quando o algoritmo ele é quadrático, se você dobrar o número de elementos, o número de passos vai quadruplicar. Se o vetor agora é 10 vezes maior, eu vou ter 100 vezes mais passos. Então, ele não é um algoritmo que funciona bem em escala. Vocês conseguem perceber isso? Quando eu falo que é um algoritmo quadrático, ele não funciona bem em escala. Estão acompanhando? Sim. Pronto. Bem, aí nós vamos ver outros dois métodos de ordenação, certo? O segundo método é um método interessante, que ele é um método que a gente chama de inserção, né? Que a ideia basicamente é o seguinte: é como se eu estivesse criando um novo vetor, inserindo elementos. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, na verdade, o último elemento do vetor, vou colocar ele lá, aí eu vou colocar um novo elemento. Então, eu vou ver se esse elemento é menor ou maior, aí eu troco a posição do vetor. Então, eu tenho um vetor já ordenado com dois elementos. Aí eu vou trazer um terceiro elemento. Aí eu vou identificar esse terceiro elemento, onde é que ele funciona na ordem. A ideia desse algoritmo é a seguinte: imagine que você tem um vetor lá com 1000 posições, que quando você for ver o milésimo elemento, os outros 999 já estão ordenados. Você vai identificar em que posição na ordem desse 999 eu vou inserir. Isso é muito mais rápido. Semelhante a organizar cartas de baralho, isso é muito mais rápido porque você está inserindo elementos no vetor que já estava previamente ordenado. Já mostrar como é que isso funciona.
E tem um detalhe muito interessante. Se de fato você estiver trabalhando com um vetor que estiver quase ordenado, é, estiver trabalhando com um vetor quase ordenado, você tem uma vantagem imensa, certo? Porque um vetor quase ordenado, você vai gastar pouquíssimos passos para fazer isso, certo? Você vai ser muito eficiente. Então, na verdade, eu vou tecendo o vetor em uma parte já ordenada, já classificada, e uma parte que eu vou classificar. Então, o primeiro segmento eu tenho apenas um elemento, que já está o primeiro elemento do vetor, e aí eu vou inserindo novos elementos à medida que eu vou classificando. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Eu vou repetir no processo até que todos os elementos do vetor não ordenado, da parte que ainda não está ordenada, passem para a parte ordenada. Então, imagine aqui, ó, você tem um vetor inicial. Então, qual é a parte ordenada? A parte ordenada está em roxo, é o 27. Eu vou inserir o 12. Onde é que o 12 fica antes do 27? Então, agora eu tenho ordenado 12 e 27. Eu vou inserir o 20. Onde é que o 20 fica? Eu vou ver 20 é menor que o 27. Ok. 20 é maior que o 12. Então, o 20 fica nessa posição. Eu vou inserir o 37. 37 é menor que o 27. Fica na posição que ele está. Certo? Certo? Então, eu vou fazer isso. É... É... Aí eu tenho aqui o 19. 19 é menor que 37? É. É menor que o 27? É. É menor que o 20? É. Mas é menor que o 12? Não. Então 19 fica antes do 20. Então eu vou deslocar os elementos para frente para poder encaixar o 19. Certo? 17. 37, menor que 37 não, que 27 não, que 20 não, que 19 não. Menor que 12 é. Então encaixo ele aqui antes do 19. 15, 37, 27, 20, 19, 17, 15. Encaixei ele aqui. Certo? Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Eu quero que vocês me digam. Imagine que eu tenha um vetor, sei lá, com 1 milhão de posições e que eu tenha 3 elementos fora do lugar nesse vetor. O resto está tudo ordenado. Vocês imaginam o que sobre usar inserção? Vai dar trabalho, né? Na verdade, vai ter pouco trabalho. Se eu tenho 1 milhão de posições e eu só tenho 3 posições que estão um pouco. Que não estão no local certo, eu só vou ter que descobrir. Ele vai fazer a comparação, imagine lá. Ele vai fazer a comparação de
sei lá, tem um valor 500.010. Aí eu vou ter que comparar nesse vetor aí de 1 milhão de posições, onde é que ele vai ficar. Eu vou fazer Não, mas no até 1 caso, milhão de comparações, encaixa esse elemento. Aí vamos dizer que eu tenho 300.005. Vou fazer menos de 1 milhão de comparações, encaixa esse outro elemento. Aí vou fazer agora do 207.012. E faço menos de 1 milhão de posições e acho isso. Eu mas no gastei, caso aí, eu percorri o vetor 3 vezes somente para fazer. Porque se, os outros elementos, ele vai ver que o elemento já está na posição correta e não vai fazer nada. Então, na mas nesse caso, verdade, você você. entra, rapidão, É, nesse caso você já entra sabendo quais são os números que estão fora do lugar. eu E se tenho você não por souber, tem 3 que números testar fora todos. do lugar num vetor com 1 milhão de posições. Você entendeu? Um Sim, algoritmo como a bolha ou um outro algoritmo de ordenação, a gente talvez tivesse que fazer várias interações a mais para poder resolver isso. Mas o algoritmo da inserção, eu só vou ter que percorrer o vetor de uma forma mais apropriada para as posições que não estão ordenadas. As posições que estão ordenadas, eu comparo a posição com a posição anterior e aí eu vejo, ó, ele é maior que a posição anterior, então não faço nada. Então tá ok, tá na posição dele ali, certo? Então ele é um algoritmo muito interessante quando a gente está falando aí de vetores quase ordenados, certo? Ele é muito interessante para isso. Bem, e aí a gente tem a ideia da inserção. Se eu analisar a inserção, qual vai ser o melhor caso, o pior caso dela? O melhor caso, o vetor está ordenado. Então, eu vou fazer uma comparação para localizar, para verificar que está ordenado em cada interação. Então, eu vou efetuar um total de n-1 comparações para dar o vetor como ordenado. No pior caso, é justamente o contrário, né? O vetor está invertido, então cada elemento a ser inserido é menor que os demais já ordenados. Então eu vou ter que deslocar os elementos, todos os elementos deslocados para a direita. Se a gente for ver aqui como é que funciona o algoritmo, você tem o elemento que você quer comparar, aí você vai verificando se os elementos são maiores que ele. Se for, você vai deslocando o vetor até que você ache o ponto de inserção, o ponto em que ele é menor. E aí você coloca o elemento aqui. Então, cada interação você faz isso, para cada elemento que você vai inserir no vetor. Certo? Então, eu vou efetuar n-1 interações no melhor caso, mas no pior caso eu vou ter que fazer todas as comparações possíveis, que vai cair novamente. Na primeira inserção eu vou fazer uma comparação, na segunda eu vou fazer duas, na terceira 3, na quarta 4, na penúltima n-2, na última n-1. Aí eu vou somar as comparações, é a soma da PA, que é n ao quadrado menos n sobre 2. O caso médio vai ser uma média também deles, né? A média de desempenhos. Mas tem uma coisa muito interessante. A inserção, tipicamente, ela resolve o problema de uma forma mais elegante. Ela tem um desempenho melhor quando você tem um algoritmo já, um vetor já ordenado. Então imagine que você tenha, por exemplo, um problema em que você periodicamente ordena o vetor. Então é muito interessante você utilizar inserção. O fato de ser quadrático não é indicado para vetores com muitos elementos. Agora, uma coisa interessante é que
Algumas bibliotecas, por exemplo, Java tem alguns métodos que fazem sorte para objetos e que eles usam para um tamanho pequeno de elementos a inserção. Né? Então, é um método elegante. Dos métodos quadráticos, eu acho que é o método mais interessante para se usar. Né? Eu utilizaria ele. Certo? Bem, e agora vamos falar aqui um pouco sobre a ordenação por seleção. Então, esse método de classificação, a ideia da seleção, gente, é a ideia de, olha, eu só vou fazer, eu quero descobrir a posição do elemento no vetor. Então, eu vou pegar o vetor e vou dizer assim, qual é o menor elemento do vetor? Percorro o vetor todo, pego o menor elemento. Coloco esse menor elemento na primeira posição. Aí, agora, meu vetor é da segunda até a última. Qual é o menor elemento da segunda até a última posição do vetor? Pego esse menor elemento e trago para cá. Da terceira até a última. Qual o menor elemento agora? Trago para a terceira posição. E assim por diante. Certo? Então, a cada passo, o elemento de menor valor é selecionado e colocado na posição correta. Esse processo ele vai ser repetido até parte do vetor com seus elementos ainda não selecionados. Então, eu vou dividir o vetor numa parte já classificada e numa parte ainda não selecionada. Então, qual a ideia disso aí? Eu vou varrendo, né, verificando o menor elemento, trago para a primeira posição. Depois, segundo menor elemento, trago para a segunda e assim por diante. Então, vetor inicial, quem é o menor elemento? 12. Trago 12 no lugar do 21. Faço essa troca. Depois, quem é o menor elemento? 15. Trago no lugar do 27. Quem é o menor elemento? 17. Trago no lugar do 21. Quem é o menor elemento? 19. Trago no lugar do 20. Quem é o menor elemento? 20. Trago no lugar do 37. Quem é o menor elemento? 21. Trago no lugar do 37. Quem é o menor elemento? 27. Trago no lugar do 37. E aí você tem... Qual é a quantidade de trocas que eu vou realizar aqui? Eu vou realizar, no máximo, n-1 trocas. Uma coisa que eu não frisei, né? A gente falou de comparações. Na inserção, eu realizo algumas trocas. Eu vou realizando várias atribuições até posicionar o elemento na posição correta. Porque quando eu vou inserir, por exemplo, o 19, eu tenho que mover o 37, o 27 e o 20 para inserir o 19. Então, eu faço aqui 4 atribuições. Certo? Na bolha também eu faço várias trocas. Né? Então, em termos de comparação, a seleção ela realiza mais ou menos a mesma quantidade de comparações. Eu vou comparar para descobrir qual é o menor elemento. Então, aqui eu vou comparar n-1 elementos. Aqui eu vou comparar n-2 elementos. Aqui n-3, n-4, até fazer uma comparação. Então, em termos de comparação, eu vou efetuar a mesma quantidade de comparações no pior caso. Certo? Então, eu faço n-1 comparações, depois n-2, até no último passo faço uma comparação. Então, o total de comparações vai ser n ao quadrado menos n sobre 2. Sempre vou fazer essa total de comparações. Eu não tenho uma otimização. Mas o número de trocas que eu vou fazer vai ser n-1. Aí você pode me perguntar qual é o sentido de você usar a seleção.
certo? Eu posso utilizar a seleção nos casos, por exemplo, em que as trocas são muito mais custosas, as atribuições e trocas, do que a comparação. Então, imagine, por exemplo, que o meu vetor não esteja em memória, se ele estiver em disco. E aí você tem que o tempo de leitura do disco é X e o tempo de escrita naquele disco é 5x. Então, você efetuar poucas escritas no disco é uma vantagem, se tiver um vetor razoavelmente grande, né? Então, a seleção ela tem vantagem somente nesses aspectos, certo? Mas ainda assim é um método quadrático e ele não é adequado para vetores muito grandes. A gente vai falar mais para frente de métodos adequados para vetores de um tamanho maior, certo, gente? Como é que vocês estão aí até agora com essa questão aí de análise de algoritmos? Professor, Diga. por que você falou aí que na memória seria melhor que no disco aí? Você podia explicar isso melhor? A seleção, você entendeu o que eu quis dizer quando eu falei que no método de seleção eu efetuo somente n-1 atribuições? Porque qual é a ideia do método de seleção? Eu vou descobrir qual é o menor elemento, certo? Uma vez que eu descubro o menor elemento, só depois que eu varri o vetor e descubro o menor elemento que eu efetuo a troca. Então, para cada posição, eu só faço uma troca, uma atribuição, certo? Se você pegar um método como inserção ou bolha, você faz uma quantidade razoável de comparações e você faz uma quantidade razoável de atribuições, né? Então, um contexto em que isso vale a pena você efetuar poucas atribuições é o contexto de que o custo de fazer uma atribuição é muito maior do que o custo de fazer a leitura do vetor. Porque quando você faz uma comparação, você está lendo o vetor, você não está atribuindo dados ao vetor. E onde é que você encontra isso? Onde é que você encontra esse custo maior? Eu encontro esse custo maior quando eu tenho uma mídia que tem essas características. Então, se eu tiver, por exemplo, ordenando um vetor que esteja diretamente em disco, certo? Por exemplo, é uma mídia em que o acesso ao disco de leitura ele tem um tempo e o acesso ao disco de escrita tem um tempo, certo? Então, se eu for pegar aqui valores típicos, certo? Se a gente for pensar aqui em valores típicos de um disco, a gente vai encontrar uma diferença aí da ordem de 4 ou 5 vezes, por exemplo. Entre essa diferença de leitura e escrita. Isso é uma coisa que eu não tenho em memória, por exemplo. Certo? Se eu estiver falando de memória, eu estou falando de que o tempo de leitura e escrita são muito próximos, né? E aí isso não é uma questão. Entendeu? Ficou claro? Claríssimo, professor. Ficou claro. Certo. Se tem mais alguma dúvida, alguma outra questão, gente? Não, professor, tranquilo. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar no Teams
uma lista de exercícios, né, para a gente exercitar um pouco, assim, algumas questões aí de análise de algoritmos, né, e também já desses algoritmos de ordenação. Eu ainda vou apresentar para vocês os algoritmos de merge sort e quick sort, mas esses são algoritmos recursivos e eu vou trabalhar com um pouco de cuidado a mais sobre algoritmos recursivos, análise de algoritmos recursivos. Então, vou retomar esse assunto de ordenação um pouquinho mais na frente. Nas próximas aulas, a gente vai mostrar alguns outros estudos de casos de análise de algoritmos, ver algumas técnicas a mais, desenvolver essas técnicas. E aí, depois disso, a gente entra em algoritmos recursivos, análise de algoritmos recursivos e análise do merge sort e do quick sort, certo? E aí eu já vou liberar para vocês alguns questionários para vocês fazerem da disciplina, né? Se lembrando que esses questionários eu vou colocar o tempo de entrega deles tipicamente mais para o final do semestre, mas eles são parte da avaliação nossa, ok? Alguma outra questão, alguma dúvida? Então, a gente foi fechar a aula por aqui, certo? A gente andou por três algoritmos de ordenação, né? Bolha, inserção e seleção. Eu vou disponibilizar também aqui, eu vou atualizar os arquivos, José. E aí eu vou colocar todo esse material para vocês baixarem, certo? Todo no mesmo ambiente, no Teams. Professor, Certo? Oi. você podia Diga. mostrar para a gente um exemplo da implementação desse algoritmo de seleção aí em C, para a gente ver como é? Por seleção em C. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou colocar alguns exemplos dos algoritmos na pasta, né? Para vocês verem, né? Eu acho que agora eu tô com o meu sistema de arquivos aqui meio travado. Mas não tem muito mistério não. Então, se você ver aqui ele em pseudocódigo, ó, o que é que você faz? De igual a 1 até n-1, ou seja, da primeira posição até a penúltima posição, no caso de C, seria for igual a 0 i menor que n-1, certo? I mais, menor igual a i, aí for j igual a 1, i mais 1, i menor que n, mais, aí você vai de i mais 1 até i menor ou igual a n e mais, aí você vai percorrendo o vetor e aí você vê se a posição que você foi do vetor é menor do que a posição inicial, você troca quem é o menor. Então você troca o menor. E aí você vai procurando quem é o menor. Quando você terminar de percorrer o vetor todo, nesse índice menor, ele vai estar indicando o índice da menor posição no vetor. Terminou isso, você faz a troca. Isso aqui é uma troca da posição I com o menor posição. Uma otimização que você podia ter aqui somente seria ver se I é diferente de menor, né? Porque se a posição e já era a menor posição, não tem por que eu fazer troca. Você fez isso para a primeira posição do vetor, você vai fazer isso para a segunda, para a terceira, para a quarta e assim por diante. Não tem muito mistério, não, né? Eu vou trazer especificamente os códigos em C desses algoritmos depois para vocês olharem. Mas não tem muito mistério, não. São tranquilos. Certo?
Deu para pegar a ideia do algoritmo? Então, gente, a ideia é essa. Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Eu vou começar agora a passar mais algumas atividades para vocês se divertirem, né? E aí praticar um pouco. É importante vocês praticarem um pouco de análise de algoritmos para ter o feeling de como é que funcionam essas coisas de fato, né? Porque é muito, assim, a princípio, mostrando com slide, ele acaba sendo muito tranquilo, né? No sentido de que você pensa que isso é fácil, isso é rápido, né? Mas quando a gente for fazer na mão, né? E aí é uma limitação que a gente não tem um quadro aqui para a gente fazer interativamente com vocês, ou como eu faço na aula presencial, que eu passo um exercício e peço para vocês fazerem. Aí vocês vão ver que não é tão tranquilo assim. Acho que é importante a gente ter essa percepção. Ok? Mas então, se não tem mais nenhuma questão, a gente fecha por agora a aula, certo? Eu vou disponibilizar essa gravação, como sempre, para vocês, certo? Então, boa noite, até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí.